Grande abraço, Kleber. Quero ver você chegar com a cabeça inchada amanhã, porque hoje logo mais tem Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, né? Quero ver o bichinho chegar com a cabeçona inchada amanhã. Amanhã tem Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Quer apostar? Quanto você quiser. Não vou apostar porque eu perco. Você já tá devendo 5 almoços pra mim? Por isso eu não aposto mais. Então, não devendo vou 5 apostar almoços. mais, não quero saber. E amanhã, ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Segura aqui, rapaz. Amanhã nós conversa. Tá. 5 almoços tá devendo pra mim, não pagou nenhum até agora. Grande abraço a você, ao seu telespectador que a partir de agora passa a acompanhar o Rede Família Esporte, repercutindo as principais notícias esportivas, inclusive o clássico aí, Corinthians e Palmeiras, válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista. Vamos repercutir a vitória de São Paulo ontem. Uma vitória até que um bom jogo, né? 3-2. Finalzinho do jogo, um pênalti. Depois eu quero saber se o Zanon se foi pênalti ou não em cima do Cueva. E o empate, que coisa, o empate do Santos, depois de 2 derrotas seguidas, um empate fora de casa, o Santos começa a se complicar dentro do Paulista. Boa noite, Zanon. Muito boa noite, Guina Paiva, boa noite, amigos de todo o Brasil. Hoje, nessa quarta do craque, recebendo um craque que fez história em vários clubes aqui do futebol brasileiro. Outro dia ainda eu tive o privilégio de bater uma bolinha com ele, o cara tá voando, cara. O cara tá voando e ainda eu perguntei pra ele, cara, por que você era pra estar jogando, não era pra estar aí passeando não, ué. Nós temos aí o Zé Roberto com 3 anos a mais que você e tá desfilando aquele futebol convincente, aquele futebol produtivo, né? E um cara sensacional que está aí estudando para entrar numa nova função na sua vida. Eu espero realmente que ele consiga isso. Estou falando de Rubens Cardoso. Teve passagem aqui por Campinas, né, grandes clubes aqui do futebol brasileiro, né? Então é um prazer muito grande tê-lo hoje aqui no nosso programa, viu, Guina? E sobre ontem, a rodada de ontem, Dorival Júnior está se complicando, hein? Dorival Júnior está se complicando. Não pense que Campeonato Paulista não derruba treinador de time grande. Derruba sim, derruba. Se não conseguir resultados positivos, vai embora. Não pense, que estou fazendo experiência, estou tentando fazer isso e aquilo. Meu amigo, vai em busca de vitória, porque se não, Dorival, você cai fora. Eu tenho informações de que o problema lá é administrativo, a demissão de um diretor de futebol causou um racha muito grande no elenco. O elenco quer a volta desse cara e fizeram até protesto, pediram para que o presidente reconsiderasse essa demissão. Então os jogadores parece que estão fazendo aí um corpinho mole com relação à volta desse diretor. Que coisa, hein? Que situação, hein? Guina, é um problema. Se realmente estiver existindo esse mal-estar, né, dentro de um elenco, com diretoria, enfim, e comissão técnica envolvida, eu te diria que atrapalha dentro das 4 linhas. Eu também acho. Atrapalha dentro das 4 linhas. Envolve porque quando o jogador pede a recontratação de alguém, é porque ele se sentia bem ou porque ele vê confiança naquela pessoa. E de repente não está mais esse profissional, lá vem um outro, cujo qual os jogadores não têm uma afinidade muito grande, aí para fazer alguma coisa, para voltar, eles fazem qualquer coisa. Boa noite, Rubens. Seja bem-vindo aqui ao Rede Família Esporte nessa quarta-feira do craque. Seja bem-vindo. Como o próprio Zanon falou, poderia estar jogando aí com as contusões. Chega numa certa idade que as contusões começam a vir com frequência. E aí tem que se pensar realmente uma parada, né? Boa noite. Muito boa noite aos telespectadores, a todos, né? E na verdade eu vou falar, o Zenon é meu empresário. Porque ele acho que ele vai me empregar. Jogaria no meu time. Ele tá me empregando agora. Rapaz, é muito bom a gente poder estar próximo de pessoas que fizeram história, né? Como o Zenon. Poxa, a gente jogou uma bolinha, né? Acho que foi uns 2 semanas atrás. E foi muito bom reencontrar e acho que é isso que faz com que a gente... O futebol, ele tem um gostinho mais especial pela amizade que a gente vai fazendo ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa trajetória. E a gente ter algo em comum como jogar futebol é maravilhoso. Mas assim, realmente, as lesões, as contusões, elas
eu não tive uma lesão séria, joelho, cartilagem, essas coisas que podem realmente parar um atleta, né? Eu continuo jogando, mas o músculo, acho que eu não consegui entender ainda, né? O que ele quer, né? O que ele queria, porque eu queria correr, e ele não. Eu queria correr, mas o músculo, até certo ponto, o Abel, lá no Internacional ainda, o Abel falou assim, Rubens, cara, você precisa dar uma segurada, cara, você quer ir muito. Calma, você não é mais aquele menino de 24, 25 anos, não, rapaz. Então, eu acho que demorou um pouco para entender. E outra, eu tinha muito essa condição, né? Tinha muita força, muita velocidade. E o meu posterior, né? Que a gente fala posterior, a postera nossa, ela realmente não estava mais suportando. Não tava mais aguentando. Nem fazendo um tratamento. Não, fazia tratamento, a gente fazia tudo o que era devido, né? E mesmo assim. E mesmo assim, acho que. Existiam essas máquinas que tem hoje, Rubens, de saber até que ponto você poderia forçar essa musculatura, como eles fazem hoje? Já tinha esse teste, né? O teste era o seguinte, a gente chegava, começou isso no Internacional. Tem o Cybex, né? Que o Cybex que é o que te dá toda a condição, o parâmetro, se você está com a perna mais deficiente do que a outra, enfim, a posterior, o anterior. Mas aí tinha o tal do sanguinho, né? Que a gente, antes do treino você passava lá na salinha do fisiologista, que todo mundo odiava aquela salinha. Porque aquela salinha tirava você do jogo. É verdade. Né? Então, quer dizer, se te desse um CK, né, muito alto, opa, você tá fora do jogo. E aí todo mundo começou a reclamar, ninguém quis fazer mais esse teste. Mas o meu sempre dava baixo. Sim. Né? Então minha condição de voltar ativa era muito boa. Mas o problema realmente, depois eu falei, eu quero cuidar das minhas coisas, acho que ia bem caminhado, minha família, meu filho era pequeno, eu falei, vou cuidar das minhas coisas, agora uma outra trajetória, num outro nível. É nisso que nós vamos tocar. Tocar nesse assunto. O que você pretende aí da sua vida? Porque nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro está nos assistindo. O que você deseja para o futuro? O que você quer exercer futuramente? Aí tá passando as fotos suas aí. Hoje eu tenho me engajado, estudado. No final do ano passado, eu já vinha conversando muito, né, com uma pessoa que para mim é uma referência, tanto como profissional, como ser humano, como uma família, como o chefe de família, que foi o seu Adenor, né, que a gente chama ele do Tite. Eu trabalhei com ele, então eu sempre vinha conversando como que era essa trajetória, como que funciona, né? Parece que é fácil. Você chegar, você foi um profissional, acha que vai dar a colete, né, como a gente diz, e vai acontecer o negócio e não é assim. Então, a gente fui começando a ler, você vai começando a estudar, analisar, né, fazer as análises. E no final do ano passado, eu tive o privilégio de passar um tempo com ele lá, junto com o seu auxiliar, que é o Kleber, junto com o Edu, fazendo toda essa perspectiva, tudo o que envolvia, qual era a programação, o que ele usava, o porquê de algumas coisas, né? Como acontece, né, para você chegar até esse modelo de treinamento, por que você tem que fazer isso? Então, algumas perguntinhas, então ele me deu essa abertura e eu fui para lá. Então você vai aprimorando, você tem que se atualizar. Então hoje eu estou engajado e esperando aí, né? Até o ano passado eu assumi o Amparo, né? Fui como treinador lá, tive uma experiência fantástica na segunda divisão, né, da Série B. E, enfim, agora se preparando, capacitando cada vez mais e esperando, né? Agora tem que esperar. O Klemer fez uma proposta, né, a gente junto para trabalhar com ele na comissão técnica, junto com ele. Ele foi campeão ano passado no Sergipe, estava no Internacional, né, na base, fez todo um trabalho de base lá, ganhou títulos, passou 2, 3 anos lá na base. Então hoje é um novo desafio, né? Tanto para ele como para nós também. Então nós estamos montando essa comissão para justamente a gente desenvolver um trabalho. Agora esperar a coisa engrenar, acontecer e, é claro, a gente está estudando algumas propostas realmente para colocar todo o nosso trabalho aí dentro de campo. Com certeza. E aí nós estamos acompanhando aí, o currículo, né, de Rubens Cardoso, muitas fotos aí com o nosso Arthur Eugênio. Ele busca, né, essas fotos, tá aí. Isso é vibração após um gol, né, cara? Essa daí. Quem é esse cara que tá ali te pegando ali, hein, rapaz? No Vasco, hein?
Aí eu não sei, não deu para ver direito ali. Mas é o nosso Arthur Eugênio que busca. Sai lá no Inter, né? No Internacional. Gozado que Porto Alegre, né, eu fui pro Grêmio. Eu saí do Guarani, Botafogo, Ribeirão Preto, Guarani, né, seu Beto Zirne, depois Santos. Aí o Santos eu fui emprestado pro Grêmio. Lá eu tive uma ascensão assim fantástica, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Corinthians aqui no Morumbi. O Tite estava iniciando aquela, né, a sua carreira também, né? Ele veio do Caxias, o primeiro time grande dele. Então ele montou um sistema de 3-5-2. A gente falou sobre isso também, né? A gente fala sobre isso. E é constante esse 3-5-2. Então foi um sucesso. Depois todo mundo quis copiar esse 3-5-2, aquela coisa toda. E o que acontece hoje? Né? O 4-1-4-1 dele na seleção do Corinthians, né? E a maioria dos clubes hoje estão tentando utilizar esse 4-1-4-1, né? Então o futebol, às vezes, né, não tem tanto segredo, né? Ele fala assim, mas não tem tanto segredo. O que é muito trabalho é você ter você tem que perceber logo, né? Quem é seu elenco, a capacidade dele e fazer com que... E gerir toda... A engrenagem, todo o seu grupo, né, na verdade. Então, o Tite, ele é um grande comunicador. Verdade. Ele fala assim, Rubens, você tem que saber comunicar, né, o seu conhecimento pro seu grupo, né? Sim. De uma forma, primeiro, generalizada e depois você vai individual, né? E por partes, né? Porque tem setores, né? Então, depois você chega no homem e outro, e olhar no olho, né? Acho que isso é o mais importante, eu acho, pra mim. Olhar no olho, pegar no braço e vamos... Sim. Demonstrar o caráter, o Tite, né, pra você ter uma ideia, o Tite, em 2001, o Marinho não passando uma fase horrível, né, no início de temporada. Horrível. Aí ele chegou pra mim antes e falou assim, ele identificou, né, no grupo, aí ele falou assim, Rubens, vem cá, eu vou tirar o Marinho, nós vamos poupá-lo, né, a ideia dele, vamos poupar ele. Não falei com ele ainda, tô falando contigo, mas eu quero que você grude nele. Fique com ele, a gente vai trazer ele de volta, eu vou tirar ele porque a pressão está muito grande e depois a gente deixa ele separado, vai ficar aqui separadinho, depois a gente vai, vamos recuperá-lo. Falei, maravilha, conta comigo, vamos embora. Terminou na final o Marinho fazendo o gol do título. Então, essa percepção, ele não perdeu o Marinho, ele não tirou. Ele falou assim, opa, tá excluindo porque você tá mal hoje, você não vai me servir, mas não. Ele recuperou o ser humano primeiro. Claro, sem dúvida. Tecnicamente, psicologicamente. Antes de mais nada, é o ser humano do que o jogador, né? Primeiro, né? Exatamente. Em primeiro lugar, é o ser humano que faz toda a diferença no seu trabalho. Isso aí em qualquer trabalho, qualquer área, né? Claro. Se o ser humano não estiver bem, se você não tratar bem o ser humano, o profissional dele vai ser abalado. Isso é em qualquer parte do mundo. E quem faz a gerência do pessoal, quem é capacitado para fazer a gerência do pessoal, tem que saber isso. Exatamente. Se você gerencia bem um pessoal, se você tem experiência para gerenciar, você tem que saber. Se você tratar o ser humano como ser humano em primeiro lugar, o profissional vai vir depois muito mais fácil, muito mais tranquilo. Vai existir um respeito mútuo. Muito. Olhar no olho. Olhar no olho, grupo, você vai ganhar o respeito de todo grupo, mundo. né, que a gente tá falando do Santos, a gente não sabe o que está acontecendo. Sim. Eu conheço o Dorival, ele foi meu treinador, é uma pessoa fantástica. Cara, um cara assim exemplar também, que olha no olho, que tem toda uma condição de hombridade, né, de honestidade, de justiça, né? Pode errar, tem os seus defeitos, pode errar, né? Todo mundo isso erra, aí. todo mundo vai errar. Mas eu tenho certeza que ele tem um grupo na mão. Sem Porém, dúvida. Alguma coisa extra né? campo influencia muito. Porque o excepcional administrador, eu assisti dezenas e dezenas de palestras motivacionais e com profissionais fantásticos que lapidam o ser humano no verdadeiro profissional, falam que primeiro você olha a parte do ser humano, para que depois você veja o lado profissional. Porque muitas vezes o cara vai direto no profissional, só que se esquece o lado do ser humano. Aí o lado do ser humano está com problema, você não vai conseguir extrair do cara o melhor do profissional dele. Lógico. Então primeiro faz o contrário. Primeiro vai no ser humano, que você está precisando. Tá acontecendo isso, dá uma segurança, né? Dá uma segurança pro cara. Dá uma segurança pro profissional. Depois você vai pra parte profissional. Lógico, aí é mais fácil. Lógico. Porque você já cuidou do mais importante, que era a parte dele, ser humano, pessoa em si. Né, o caráter. Exatamente. Você demonstrou o caráter seu pra ele. Depois
fica muito mais fácil de você gerenciar a parte profissional dele. Aí você vai conseguir o que você quiser dele, você vai estar muito próximo dele. Segunda edição, vamos direto então aos jogos e também aos resultados da Primeira Liga 2017. Eu já não gosto muito de Primeira Liga, acho que não é muito interessante não. Eu também não gosto muito não, mas já que tem, vamos falar dessa Primeira Liga na tela. Criciúma e Internacional jogam hoje, amanhã, às 21h30. Hoje jogam Ceará e Flamengo às 7h30, daqui a pouquinho. Mesmo horário, ontem nós tivemos Londrina 2, Paraná 1, né? O Londrina ganhando em casa. Virando a página, nós vamos ter aí a terceira rodada. São só esses os jogos. Primeira Liga, eles têm poucos jogos assim, porque dá aquele encaixe, né? Quando você tem uma brechinha entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Estadual, encaixa 2, 3 joguinhos ali. É complicado jogar esse... Não. Esse, não nossa, entra não, já cara. Nasceu morto, como a gente diz, né? Esse negócio não entra pra mim, não. Eu também acho que não. Essa tal de Primeira Liga aí, porque... Primeiro, a gente reclama aqui pra caramba de calendários, né? Que nós não temos calendário e tudo mais, que estão sacrificando aí os jogadores, né? E de repente aparece um torneio como esse que não leva a nada. Que não leva a nada, não te dá um lugar na Libertadores, não te dá, sei lá, não dá nada. Na minha opinião, só complica os treinadores e os próprios jogadores. Claro, sem dúvida. Jogos da Copa do Brasil, também, aí esse sim, esse campeonato... Bom, aí é diferente. Modificaram o jeito de jogar esse ano vai até o final do ano a Copa do Brasil. Nessa primeira fase nós já vimos, né, os jogos, os times que saíram para jogar fora tinham vantagem do empate. Nessa segunda rodada, que começa agora em março, não vai ter isso. Mesmo jogando fora, o empate será na disputa de pênaltis, foi por sorteio. Então lá, Sport 7 de Dourados. Esse jogo acontece daqui a pouquinho, 21h45. 7h30 para Portuguesa e Boa Vista. Cruzeiro e São Francisco do Pará jogam às 21h45. Murici 0, América Mineiro 0. Esse jogo aconteceu, América Mineiro por empatar fora, ainda válido pela primeira rodada, classificou. E o Criciúma pega o Altos do Piauí. Esse jogo às 7h30 daqui a pouquinho. Tem mais jogos da Copa do Brasil, são só isso aí. Internacional e Oeste, também às 21h45. Vitória e Bragantino às 7h30. Coritiba e Asa amanhã às 9h30 e no dia 25 Anápolis e Bragantino, esse jogo às 4h30. Então nós temos 2 jogos aí que na Primeira Liga vai acontecer jogo. Internacional e o Criciúma. Então, E aí? Joga com time reserva. Como é que fica? A vantagem é a Copa do Brasil, né? Tem que jogar com time reserva, né? Também acho, não tem como. Esse campeonato, na verdade, é feito para gerar receita, né? Televisão banca alguma coisa. E será que tem alguma picuinha com a CBF, Rubens? É para ter. Também tem essa, porque eles estão querendo dar liga no negócio, né? Então. Para que o negócio prospere, para que o negócio ande, para que tenha aí uma concorrência, né? Sim. E tentar fazer um negócio paralelo. Mas eu não sei se pega, não sei se a torcida vai... mesmo porque vai os jogadores reserva, né? Sim, então, a sua torcida, na sua maior parte, ela quer ver os jogadores de renome, ou os contratados, enfim. Então, não sei se vai pegar isso. Se pegar... Eu acho que não, né? Eu acho difícil. Eu também acho que agora é... Esse é o último ano dessa Primeira Liga. É complicado. Eu acho difícil, sabe por quê, Rubens e Guina? Porque São Paulo não aderiu. Não aderiu. Lógico que não, nem quieta. São Paulo entrou. Minas entrou. Entendeu? Justamente Paraná o calendário entrou, prejudica muito o atleta. Também acho. Então, a delegação toda sai E prejudicada. aí você tem que colocar um time reserva. Aí começa a tomar pau. O clube já começa a ser questionado. Pressionado. Então, né? Desnecessariamente. Desnecessariamente. Claro, também acho. Eu não vejo, olha, sinceramente, eu não vejo nenhuma razão de disputar um torneio como esse. É verdade. Copa Libertadores de América, nós teremos jogos também. Deportivo Capiatá e Atlético Paranaense, o primeiro jogo 3-3. Ai, tchau, Atlético Lá no Paraguai. Tchau, Atlético Paranaense. Às 21h45 estarei de olho nessa partida também, como estarei de olho na partida entre Olímpia e Botafogo. 1-0 pro Botafogo em casa, jogando no Paraguai, Defensores Erchaco. Complicado pra caramba. Não vai ser fácil, acho que os dois brasileiros... Se soubesse como eu tô torcendo pro Botafogo, porque olha, eu tenho vamos falar assim, nós perdemos um título pro Olímpia aqui no Pacaembu quando nós estávamos no São Caetano, né? Disputamos essa final e eu tenho uma bronca. Uma bronca, até hoje tá engasgado. Deve estar engasgado, porque aquele jogo tinha tudo para dar São Caetano, tudo para dar São Caetano. Impressionante, aquele jogo foi impressionante. Foi impressionante, foi. E a torcida era
toda do São Toda Caetano. São Caetano, lá no Brasil né? inteiro. É, todo. Nós ganhamos o primeiro jogo no Paraguai. Sim. Nós estávamos ganhando no Pacaembu de 1-0. Sim. E o Olímpia virou, Tomou perdemos nos virada. pênaltis ainda. Verdade. Aí Foi muita injustiça, coisa do futebol, né? Coisa do futebol. Mas nesse jogo de competência, né? hoje, e aí, Competência. nesse jogo, e aí? Olímpia e Botafogo lá, com vantagem O Botafogo, às vezes é uma incógnita, né? É. Porque ele o ano passado ele veio numa ascensão muito bacana, boa. Eu não sei se eles estão em fase de preparação ainda, no término da sua preparação, mas eu acredito no Botafogo, viu? Eu acredito no Botafogo. Mesmo com a pressão Mesmo lá com a que é pressão, exercida. Mesmo com a Aqueles pressão, eu acho que o loucos lá. Botafogo é mais preparado para esse confronto. Amanhã nós teremos aí 2 jogos, The Strongest da Bolívia e União Espanhola. The Stronger vai passar por cima. Porque empatou fora, né? Empatou em 1-1 e terá a oportunidade de mandar em casa. Pablo Escobar, então, manda. É verdade. E o Atlético Tucumã, da Argentina, lá na Argentina, recebe o Júnior de Barranquilha. No primeiro jogo foi 1-0 pro Júnior de Barranquilha, mas um bom time, esse time argentino do Atlético Tucumã. Todo time argentino é bom, né? Todo É time verdade. argentino é bom. Agora, a União Espanhola é que deixou a desejar e por isso que eu acho que ele vai cair fora da competição. É verdade. Campeonato Paulista Série A1, os jogos de hoje, inclusive, com um clássico, né? Linense e Ponte Preta, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. Aposta num bom resultado da Ponte Preta, jogando em Lins? Eu acho que a Ponte pode sim trazer um resultado positivo. A Linense não está bem na competição, não está bem. Eles não conseguiram acertar o time. Tem um ponto só, né? Não, ganharam da... Tem 3 pontos. Ganharam verdade. do Audax. Do Audax, verdade. Num jogo louco, né? Tomaram Porque- 2 goleadas, né? Então, 6 do Santos e 4 do Palmeiras e depois Então. acabaram ganhando um jogo. Um do negócio Audax. louco. É. Por isso que eu acredito muito mais num resultado positivo da Ponte do que da Linense. Rubens, Ferroviária e Santo André. Daqui a pouquinho, 7h30 também. Acredito Ferroviário chega em casa, hein? nos donos da casa, né? Ainda mais depois da vitória que conquistaram e diante outra, do a Ferroviária Santos. também é um time. Exatamente. Entendeu? Você Deu vem, moral. você vem com uma moral dessa de ganhar de um Santos. Você tem poxa, dentro de casa. Então eu acredito que dá Ferroviária. Zé, Botafogo e Audax. Olha que jogo, hein? Jogo interessante demais, hein? Não dá pra arriscar prognóstico aqui não, hein, Guina? No Botafogo e no Audax, porque o Audax é um time que me encanta pela sua Mas ao forma de mesmo jogar. tempo, Ao mesmo tempo, se decepciona, ele tem alguns lampejos de péssimo futebol. E aí é onde o adversário se aproveita, Verdade. que nem foi o caso do Corinthians. Sem dúvida. O jogo tava ali, pau a pau, de repente uma saída de bola numa errada. falha, o Corinthians acabou se aproveitando. Então é um jogo que não dá para você arriscar se o Botafogo vencer ou se o Audax vai vencer. Rubens, 100 anos completa o clássico Corinthians e Palmeiras às 21h45. Esse vai ser um jogo gostoso de se ver. Também né? acho. Vai ser, acho que o melhor jogo do ano até aqui então, né? Talvez, lógico. Mas eu aposto no Palmeiras. Eu aposto no Palmeiras. O Palmeiras, não só por ter, na minha opinião, o melhor elenco que o Corinthians, né? Mas as duas equipes com 9 pontos, né? Então vai ser um jogo aí que vai ser bem disputado. Acredito muito que vai ser um jogo que amanhã vai ter muito o que falar. Zé. Ô, Guina, é um jogo, cara, de duas equipes que vivem momentos diferentes. E eu penso assim. Como já falou o Rubens Cardoso, eu acho que o time do Palmeiras, ele tá melhor preparado, melhor trabalhado do que o Corinthians. Mas clássico é clássico. E nós sabemos disso, que no clássico as forças, elas se igualam. Elas se igualam. O Corinthians, lógico, vai tratar de colocar em campo muita garra. Daqui a pouquinho nós vamos ver as Muita escalações vontade. para vocês analisarem Isso. como vão jogar. Entendeu? Corinthians com muitas modificações. Sim. Então, ó, tá aí. Mais um problema. Muitas modificações. Não, modificações Você em citou. virtude do adversário. Ah, O sim. Carille está colocando jogadores que vão complicar a vida do adversário. É isso que ele pensa. Não por contusão, nada, mas foi o que ele tentou achar de melhor para complicar aquele meio-campo do Palmeiras. Então, eu vejo problemas nisso, cara, porque o time já era para estar já ajustado desde a primeira rodada, desde o primeiro jogo. Já era para ter os 11 definido, porque só assim você encontra um entrosamento ideal. Eu acho que o Palmeiras, no momento, ele está mais entrosado
do que o time do Corinthians. Mas dizer que o Corinthians vai vencer ou que o Palmeiras vai vencer, não. Eu só estou dando aqui um parecer de como estão os dois times. Acho que o Palmeiras está mais entrosado do que o time do Corinthians. Eu já vou pensar diferente, eu já acho que o Corinthians Você vence fala essa com o partida. coração. O cara fala com o coração. Não não tô falando com coração, tô analisando. Eu acho que o Corinthians vence essa partida. Corintiano. 1-0, mas é vence. corintiano mesmo. 1-0, assim, ralinho, mas vence o jogo. Faz tempo que tá vendo Gol de essa Casim ainda. Ó, o Casim. Casim jogando e vai fazer o gol hoje. Bom, E vamos ver o tudo duelo, pode né? acontecer nessa Vamos ver o partida. duelo de Felipe Melo contra Gabriel, né? Olha, Quem vai ser o Pitbull? Vai sair faísca, hein? Eu também acho. E não adianta o Vai outro de sair. lá vir querer dar de graciosinho lá dentro, não, que... Rubens, esse comportamento, essa atitude de Felipe Melo é para intimidar o adversário ou é para ele falar, eu sou o cara, eu mando aqui no pedaço? Ele tem essa característica já, né? Não é de agora que a gente conhece o Felipe Melo porque ele chegou no Brasil, ou ele está tentando provar para a imprensa ou para os brasileiros, enfim, que a culpa não é dele, né? Da eliminação. Mas até agora não provou nada, hein, Rubens? Então, mas ele tem esse perfil, né? Não, ele tá mais guerreando Então, Ele mas tá- aí que do tá, que ele tá, jogando ele tá futebol. muito mais pensando em guerrear. bater, em guerrear, em Você coisa vê, que... parece que ele tá um pouco lento ainda. Parece que acho que ele não encontrou ainda o seu ritmo, ainda o seu ideal. Eu acredito, ele é um ótimo jogador. Sim, Mas ele já vinha numa tem dúvida, qualidade senso técnica, técnico, qualidade. não podemos negar. Mas ele tá falando mais. Ele tá falando mais. Eu, particularmente, não gostei da atitude que ele fez com com o jogador com o lateral do Botafogo. Isso, Ribeirão Preto. Porque eu me vi lá e falei, poxa, Meu Deus. cara, é uma coisa que não tem nem. Fala pra sua torcida, né? Fazer da cara aquilo. Então, se ele faz hoje, Ah, é a casa né, cai. aí ia dar uma confusão e o negócio ia ser diferente, né? Agora, que ele é tecnicamente, eu acho que ele é um jogador muito experiente, bom jogador, que ele pode fazer aí o time do Palmeiras melhor e acima de tudo, fazer, né, com que a sua equipe cresça. E ele também vai crescer no decorrer do campeonato, mas hoje vai ser uma prova aí que a gente espera dentro de campo ele mostrar todo o seu futebol, né? Futebol, né? O problema é que ele tá oriçando muito o adversário. É, eu também ele tá acho. mexendo muito com o adversário. Eu também então, acho. o adversário já entra com faca no dente. Logo um Pra cotovelo. encarar ele. Logo um cotovelo entendeu? sobra no rostinho bonitinho dele, né? Mas ele vamos colocar, ele é malandro também. Não, né? ele é casca grossa. Ele é casca, ele sabe casca muito grossa. bem o que ele vai poder fazer. Então. Ele tem o seu limite, porque ele sabe que ele está diante de uma massa que a torcida do Corinthians também está dentro da arena. Dentro da arena. Então ele não é bobo, não é menino. É claro que ele tem ele vai respeitar a torcida, lógico. Mas dentro do gramado, dentro de campo, Ele vai abrir trincheira. ele vai provocar, ele vai tirar, ele vai mas levantar- ele sabe que ele sabe vai que aonde levantar ele o vai chegar. estufo lá de grama. Vai, Ele vai vai. levantar. Ele vai estragar o E ele- gramado. e ele- da arena. e ele tá vai trazendo. estragar. Ele vai estragar, cara. O gramado lá. Ah, te aproveita e come também, já que eles estragaram, já arrancou, come. São Paulo, que venceu o São Bento na noite de ontem, mas não foi muito fácil, não. A zaga São Paulina facilitou o ataque do adversário. E o argentino Lucas Prato foi o destaque da partida, vamos ver. Depois do escanteio, a defesa do São Paulo assistiu Pitti cabecear e fazer o primeiro gol do São Bento. Luiz Araújo cruzou para o mergulho de Lucas Prato e o empate do São Paulo. No segundo tempo, Lucas Prato aproveitou mais um cruzamento e virou o jogo. Foi o terceiro gol do argentino em 2 partidas com a camisa do São Paulo. O São Bento não se intimidou. Regis foi para cima da marcação, driblou Maicon e chutou com força. O árbitro marcou pênalti em Chaves. Cueva bateu e garantiu a vitória do São Paulo por 3-2 no Morumbi. Ô Zenon, você chegou a ver esse jogo, gostou da atuação? Eu gostei da atuação do São Bento. O São Paulo oscilou um pouco na partida, mas venceu, né? Venceu, mas não convenceu. É. Né? Essa é a grande verdade. E eu fiquei na dúvida dessa penalidade. Eu gostaria até de ver novamente, se fosse possível. Eu gostaria de ver para analisar mais tranquilamente. Mas o São Bento, olha, valorizou muito essa vitória do São Paulo, viu? Porque jogou de igual para igual, não teve medo do São Paulo.
o segundo gol do São Bento foi fantástico, hein? Foi. O drible do Deixou atacante o zagueirão no em chão. cima do zagueiro, Rubens. É. Foi uma pedalada, né? Olha lá, Dentro da vamos área. lá. Vamos acompanhar de novo. Esse é o gol do Lucas Prato. Do Lucas segundo. Prato. E aí o seu Olha empate, só. né? Ó. Nhau. É no Maico? Nhau. É no Maico. Olha lá, o Maico marcou pra trás. Ô, Maico, foi andando você pra tá trás. deixando- Agora. Ah, não vi pênalti. Foi nada. Não Foi foi nada. Não foi nada. O Cuevas acabou se jogando para Pra trás. em cima do zagueiro do São Bento, então pareceu uma carga do defensor do São Bento. E foi ao contrário. Foi uma carga do Cuevas Ele se joga em pra cima trás, do né? lógico. Ele se joga para trás. Ô, Maico, Meu Deus. você não tá sendo o cara do Rogério Ceni dentro das 4 linhas, Tá sendo não. o quê? O hobby do Rogério? É, não tá sendo o cara do Rogério dentro das 4 linhas, não, hein? Você falou isso pra imprensa toda. Que você ia ser o cara do Rogério dentro e fora do campo. Não tô vendo isso, não, hein? Rubens, e aí? Vamos lá, o pênalti eu também achei que não foi pênalti. Então. Ele tenta apoiar, né? Sim, Que a gente tenta apoiar justamente. para Ele fazer o perde a pivô. referência, Ele né? perde a referência, o zagueiro sai e ele E cai. ele cai. E aí o juizão. Tanto é que o zagueiro tá assim, né? O zagueiro afastou. zagueiro Ele caiu, tava o zagueiro já tá bem distante É. dele. Então eu acho que essa penalidade aí, ela foi Foi enganosa, inexistente. né? Foi enganosa. Acabou foi influenciando. Influenciou, claro. que Influenciou, lógico. Agora, o destaque realmente vai pro Lucas, né? Pô, é brincadeira. Será que não tem um zagueiro que sabe que ele sobe tão bem de cabeça? Chega no corpo dele, Cara, é desloca Mas na o subida. primeiro gol... Foi em velocidade, também concordo. Mas no segundo não, né? Tem a jogada de linha de fundo e a movimentação Sim, do atacante. Esse que já tem, não dá. que é- Mas o tem a segundo gol inteligência. dele dá, porque foi um cruzamento. Mas a bola, complicado, hein? quando você tá dentro da área, você fica olhando muito pra bola, a bola veio da linha de fundo, ele Tem com a que ter sua- ali, eu é um acho que centro- você vai jogar impulsionou. contra o centroavante É um baita que jogador, é um tem baita também posicionamento. O São Paulo fez uma grande contratação. Grande contratação. Também acho. Grande. O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu esse Quem jogador. perdeu foi o Atlético Mineiro, O viu? Olha que eu tô te Atlético falando. Mineiro Não, também. O Atlético Mineiro vai Também. sofrer aí. Vai, viu? porque com o Fred... É, eu contesto um pouquinho o O Fred, pessoal né? do Galo lá, né? É. O Roger acabou, quer dizer, acreditando muito mais no Fred, desempenho é. do Fred E o do Rafael Moura Rafael também. Moura, do He-Man, Isso. né? E aí tiveram que se desfazer de um, né? Ou talvez a gente não saiba também. Também, né? A vontade do se- jogador. a vontade. Fala assim, poxa, eu quero sair, eu quero ir embora. Então, algumas informações dão conta de que era um pouquinho ruim de grupo, tá? Eu Mas já o falei Fred- isso pra você Pô, aqui. Você me falou, mas eu ouvi uma declaração do Fred. Não, mas uma coisa é o Fred falando. Mas o Fred é um cara experiente, um cara já então. vivido. Pô, e ele só teceu elogios ao comportamento do Lucas Prato. Ele só teceu Mas elogios. é lógico, um cara não vai falar, porque eles podem jogar junto outra vez. Não vai falar outra coisa. Não, mas ele. ele se não fosse um cara bom, Não ia falar nem bem nem não, mal. nada. É, a gente Passava fica- em branco. Entendeu? Não, passa em branco. Gente boa, legal, É. bacana. Acabou. Aí eu acho que ele pensou, falou, se eu deixar passar em branco uma pergunta que foi feita a ele, vão achar que tem alguma coisa que realmente tem. Então eu vou elogiar e pronto, morre o assunto, acabou. Mas que as informações são de que não era bom de grupo, não era. Bom, Por isso que a opção foi. Pô, pelo amor de Deus, se eu trazer Rafael Moura, comparar Rafael Moura e Lucas Prato, só aí já dá pra imaginar que tem alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Nós não nascemos hoje no Talvez futebol. a vontade do jogador também tenha pesado muito nisso, né? Para que acontecesse essa negociação de Atlético e São Paulo. Um desejo do jogador, né? Jogar aqui no estado de São Paulo. Pode ser. Um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro será disputado hoje entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. A partida tem grande importância para os técnicos dos dois times. Vamos ver. Na arquibancada, liberada pela diretoria, a voz de apoio e de cobrança também. Cerca de 1.000 torcedores puderam ver o último treino do Corinthians. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, o derby paulista, clássico centenário, o maior do mundo, diz o placar eletrônico do Itaquerão. Um certo exagero, é claro, mas com uma rivalidade capaz de transformar o momento do vencedor.
E afinal, quem precisa mais da vitória? O Palmeiras, cujo treinador Eduardo Batista já sofreu críticas neste começo de ano, ou o Corinthians, que viu seu presidente escapar de um processo de impeachment? Vitória é importante para qualquer um. Palmeiras buscando seu espaço, um time que foi campeão o ano passado. E para nós a importância de nos firmar, sendo o nono jogo no ano. E sempre a gente buscando melhorar. É derby para encher de confiança o vencedor e consagrar jogadores. No começo a gente teve um pouco de dificuldade por virem jogadores diferentes, de lugares diferentes. O que foi falado desde o começo por todos os jogadores, que o tempo ia mostrar bastante o que o time ia poder fazer. Neste clássico centenário de torcida única para combater a violência, a derrota é dos dois gigantes. Mas por jogar em casa, a primeira vantagem é do Corinthians. Já que nós estamos falando do derby, vamos ver essa matériazinha, depois a gente fala do clássico em si. O clássico será marcado por 100 anos de tradição. Vamos ver. Arena Corinthians, sem dúvida. Arena do Corinthians, é nóis. Precisa fazer a pergunta mesmo? O Allianz Parque, claro, né? Lógico que é a nossa arena, né? Arena Corinthians. Com certeza, um dia foi o Estádio Palestra Itália, agora é o Allianz Parque, com certeza. A do Palmeiras, com certeza. Corinthians. Sem dúvidas, é a torcida palestrina. A nossa torcida é a mais bela que tem e é a que canta e vibra, não para de apoiar o time. É a melhor que tem. Corinthians, sem sombra de dúvida, Corinthians. Corinthians é a torcida mais apaixonada, a torcida mais louca, é a torcida que grita sem parar até o fim do jogo e não tem nenhuma torcida igual a nossa. Meu maior ídolo, o Marcos. Ronaldo Fenômeno. Edmundo Animal. Pra mim é Romarinho. O Evair, com certeza, marcou minha infância. Marcelinho Carioca. Minha geração foi Marcelinho Carioca, era o ídolo, máximo. O primeiro gol que me vem em mente é aquele do Ronaldão, né, mano? Do Ronaldo contra o Palmeiras lá, que derrubou o alambrado, caiu tudo. O momento mais marcante pra mim foi o pênalti que o Marcos pegou do Marcelinho Carioca, óbvio. Corinthians-Palmeiras. Corinthians-Palmeiras, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque todo mundo fala de Real Madrid, Barcelona, mas o Palmeiras não tem... Palmeiras e Corinthians, cara, não é só um jogo, assim, é uma coisa muito maior, né? É um sentimento muito maior. Palmeiras e Corinthians, com certeza. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. É muito grande. Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. O maior clássico é Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, histórico. Corinthians e Palmeiras nem se compara. Maior clássico do mundo, Palmeiras e Corinthians. É sempre Corinthians e Palmeiras, é uma rivalidade maior que tem. Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, né, pela rivalidade. O maior clássico do mundo? Eu vou dizer que é Palmeiras e Corinthians. Zé, muito bem feito, que não houve ninguém cutucando nenhum outro, sempre um defendendo o seu lado, com perguntas. Agora, Romarinho como ídolo foi demais, né? Não, alguns ídolos ali que eles escolheram não tem nada a ver, Brincadeira também, viu? né? Não dá, né? Eu vou falar meus ídolos. Meu ídolo no Corinthians foi Rivelino. Para mim foi o maior jogador da história do Corinthians. E no Palmeiras, Ademir da Guia, imbatível. Sem dúvida nenhuma. E para você, Rubens? Olha, a gente Na minha época, né? isso. Eu acho que o
O Corinthians tem uma... quando eu lembro do Basílio, né? Sim. O Corinthians eu lembro do Basílio porque acho que aquele gol foi 77 uma loucura, foi maravilhoso, né? E o Palmeiras, eu lembro muito do Ivair, cara. Porque acho que na minha época, quando eu era garoto, o Ivair, ele... Sabe, parece que ele era soberano, um cara, acho que tranquilo, mas ele fazia o negócio acontecer. Eu tenho meu ídolo, tá aqui do meu lado. Eu vi, não muito jogando, que eu era criança, mas quando batia falta, quando fazia um gol, Zenon era fantástico. Zenon, Sócrates, Casagrande, meu Deus do céu, que isso? Se aquilo era pudesse seleção, voltar, né? se pudesse voltar, meu Deus do céu, que bom seria. Mas infelizmente o tempo passa para todos, né? Eu tive o privilégio de vê-los, né, Zé? Então, mas muitos não tiveram esse privilégio que eu tive. Por isso que falam de Romarinho, então, Ronaldo Fenômeno, que passou por pouco. Mas na época, né? Passou pouco por aqui. Por causa da época, então, que eles viram jogar e não viram, né? A história de Rivelino, né? Dentro de um Corinthians, a história de um Ademir da Guia dentro do Corinthians, dentro do Palmeiras. Então, na minha memória são esses dois e eu tô lá em 10º, na minha escala eu tô lá em 10º, 15º, por aí. Imagina. Mas fiz a minha história. Você é modesto demais. Fiz a minha história. Pra mim, você tá lá no top 3. Não, fiz a minha história. Você tá lá em cima no top. Olha, tem muitos que falam que tá uns caras aí que são de ídolo aí, mas olha... Sabe por que falam que o Romarinho é ídolo? Por causa daquele gol épico na Bombonera, no empate em 1-1, que depois trouxe a final da Libertadores para aqui, para Pacaembu. Então, por causa disso, né? O torcedor que é mais novo, né? O momento. Ele não foi, não é o ídolo é diferente. Eu tenho certeza que alguns vão falar do Emerson Sheik naquele gol. Sim. Ele fez o segundo gol. Até o próprio Guerreiro, que Guerreiro também, jogou da final. Mas é o momento, é a falta de ídolos, né? Mas quem teve a oportunidade de viver aquela época dos anos 70, dos anos 80, que viu essas feras que eu falei jogando, pelo amor de Deus. Não tinha como, Zé Maria, na lateral direita. Sócrates. Meu Deus, Sócrates, Casagrande, Super Zé. Meu Deus, não tem como. Vladimir. Jogava... que isso, pelo amor de Deus. Até arrepia quando eu falo. É muita gente. Até arrepia quando eu falo. Vamos então às escalações, Zé? Antes da gente ir pro intervalo, vamos às escalações então pra gente matar. Quero ver essa surpresa do Corinthians aí. Escalação do Corinthians na tela, que é o mandante da partida. Vamos então ao esquema tático dos jogos na tela? O Corinthians do técnico Fábio Carilli vai num 4-3-3 com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Voltando o Guilherme Arana da seleção brasileira. Gabriel, Rodriguinho, Maicon, Romero, Casim e Marlone. É isso? Isso. Precisa encontrar Ele vai entrar com o Maicon hoje, hein? Precisa com mais um volante. De boa saída de bola. Vai congestionar o setor de meio campo, né? Para dificultar as articulações e as jogadas criadas pelo setor de meio campo do Palmeiras. Marlone aberto pela esquerda, Romero aberto pela direita e o Casim centralizado. É um bom time, que ainda não deu liga. Não deu liga ainda esse time do Corinthians. É preocupante. Rubens. Ele vai pra ganhar o jogo, né? Eu também acho que isso daí é pra ganhar o jogo, não é pra defender, não. Não, ele tá jogando aberto até demais. Aberto, assim. Apesar que o Marlone, ele volta bem, os dois, recompõe o Romero bem, também, então, né? Então, quer dizer, hoje fala esse 4-3-3, mas é mentiroso. É uma coisa que todo mundo recua, fecha, faz as deixa duas só linhas. O Cassinha aqui, dando bote aqui na frente. Isso, exatamente. E depois, é claro que vai com velocidade, vai sair, tem que sair rápido, justamente. Lógico. Explorar, principalmente quando o Palmeiras sai, não sei... O lado do Zé Roberto. Principalmente o lado do Zé, então... E o Felipe também, se você for analisar bem, o Felipe hoje ele não tá com aquela pegada, aquela dinâmica, vai e pega. Se você jogar com dois homens ali bem próximo dele e ele não tem essa pegada toda. Ele tem uma técnica, ele tem uma boa leitura de jogo. Então vai explorar Eu acho que ele tem tudo para ser expulso hoje. Eu também acho. E justamente quem vai chegar nele vai ser o Gabriel. Eu tô com esse pensamento que... o Gabriel é aquela pulguinha. Pela galera, pela agitação que vai estar o estádio. Duas mordidas que o Gabriel der no tornozelo dele. Pra caramba. Duas mordidas que o Gabriel der no tornozelo dele, não vai resistir. Os árbitros já estão de olho nele. Os árbitros já estão até pelas declarações que ele andou dando. Justamente. Então, sei lá, eu tô aqui com uma pulguinha aqui que ele
pode ser expulso hoje. Escalação do Palmeiras, no técnico Eduardo Batista, mesmo esquema. Praz, Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto. Rafael Veiga, Felipe Melo e Guerra, Michel Bastos, William e Dudu. Me agrada muito mais o time do Palmeiras do que o time do Corinthians. Eu acho que o time do Palmeiras, ele está melhor esquematizado, está mais entrosado do que o time do Corinthians. Entra esse Guerra, que é um bom jogador. Bom jogador. O último jogo não mostrou tudo isso, não mostrou. Está em adaptação ainda, né? Então, precisa de sequência de jogos. Mas me agrada mais esse esquema do Palmeiras do que o do Corinthians, Guina. Você gosta também desse esquema, desse time? Eu gosto desse time. É um time, eu acredito, assim, é um time mais, talvez, com atletas inteligentes. O William, um jogador muito inteligente. Muito. O Dudu, um jogador muito inteligente. O sobrenome dele já é inteligente, Farias. Então, esse Guerra também é um ótimo jogador. O Michel também é experiente. Né? Ainda talvez ele... Mas quando engrenar, então acho que essa estrutura que o Palmeiras está montando, se ela der essa liga, principalmente depois desse último resultado, dá uma confiança, né? A gente sabe que dentro de campo o atleta com confiança é outra atitude, é outra coisa. Então, por isso eu acredito hoje que o Palmeiras vai se dar melhor nessa partida. O senhor vai estar errado. Ô Zé, você quer dar já o Opa, nosso... vamos dar aqui o nosso presente lá da Ótica Helena para o nosso craque da quarta-feira, o grande craque da quarta-feira, o nosso Rubens Cardoso, um presente lá da Ótica Helena que fica ali na General Osório 766, do meu amigo Carlão, da Val, do Grey. Então é um presente da Ótica Helena para você, meu caro Rubens Cardoso. Maravilha. É um óculos de sol da Liberata, design italiano. Maravilha, muito obrigado. Isso aí quem escolheu foi o Calango, que jogou lá com a gente. Maravilha, perfeito. Entendeu? Muito obrigado. E vamos aqui, uma camisa do programa para você guardar de recordação, da Brumas. Temos mais uma camisa da Brumas, essa é para você passear, uma polo, vai ficar bonitão nessa camisa. E o CD de Pamela Paz e Denilson, a dupla que faz sucesso aqui em Campinas e região. Maravilha. Presentes para você. Agradeço. Obrigado por você participar da nossa quarta-feira do craque, abrilhantou demais. E vocês aí do Brasil inteiro, aqui tá um baita profissional e um baita de um homem, ok? Rubens, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que você consiga aí os seus objetivos na carreira. Lógico que parou muito pouco tempo, mas de estar com tudo na cabeça ainda do que deve, do que não deve fazer. Então, tomara que as portas abram para você nessa nova carreira sua. Maravilha. Eu agradeço o Guina, agradeço o Zenon pelo tratamento, pelo respeito, pelo carinho, enfim. E muito obrigado também aos nossos patrocinadores aqui. Que são aqueles que dão o nosso... Vamos usar sim, com certeza, tá? Eu agradeço e um grande abraço, uma boa noite a todos. Valeu. Zé, grande abraço também, Zé. Estarei indo para Santa Catarina hoje, vou lá ver minha mamãe, meus irmãos, isso, vou ficar lá mais um pouquinho. Você não quer levar eu na mala lá, não? Vamos embora. Tamo junto. Quer levar eu na mala, porque olha... Colchão é o que mais tem lá. Maravilhoso. Jogou no chão, tchau, meu camarada. Eu até se for na pedra, eu durmo, não tem problema. Alô, galera aí da FAO, tô chegando, hein, Associação do Futebol dos Amigos de Laguna. Tô voando, hein, vou passar o cerol em vocês, hein, vou passar o cerol. Um abraço aí pro Teba, pro Wilmer, enfim, pro Bruninho, pra galera toda e ó, fute samba, hein, fute samba. Grande abraço a você de todo o Brasil que esteve em nossa companhia nesta quarta-feira do craque. Lembrando que eu estarei de volta na Rede Família Esporte, segunda edição, com o Rede Família Esporte, amanhã às 7 da noite. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.